Aleluia. Abra sua Bíblia comigo em 2 Timóteo, capítulo de número 3. Eu quero ler com você do verso 1 ao verso de número 9. Aleluias. Todos encontraram, amém? 2 Timóteo, capítulo de número 3, do verso 1 ao verso 9, a palavra do nosso Deus diz assim: Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons. Não parou, não. Traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites e dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes tais, afasta-te. Porque desse número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também esses resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimentos e réprobos quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também foi o daqueles. Amém? Que Deus abençoe a porção da sua palavra. Você pode se assentar. Eu gostaria que você colocasse as suas mãos, ou a sua mão sobre a sua Bíblia, e orasse comigo ao Pai, para que o Espírito Santo viesse falar com você nessa manhã. Que o Espírito de Deus venha revelar algo de Deus ao seu coração. Coloque sua mão sobre a sua Bíblia e ore comigo. Pai Santo, esta é a tua palavra, Deus. Quando lida, é apenas informação. Mas entendida pelo teu Espírito, ela se transforma em revelação. E é o que eu te peço nesta manhã. Revela-nos a tua palavra, porque a tua palavra é vida, e vida, Senhor, em abundância. Revela-nos, ó Deus, o teu projeto para este dia. O teu povo veio à tua casa para ouvir a tua voz. Fala conosco, Espírito Santo. Fala com o teu filho, fala com a tua filha. Senhor, eu me coloco como um canal de bênção neste altar, nesta manhã, como sendo, Senhor, o teu servo, aquele que transmitirá as palavras do teu coração, Pai. Assim eu oro, capacita-me nesta manhã para trazer a revelação para o teu povo daquilo que está dentro do teu Espírito, Pai. Leva-nos mais profundo, é o que eu te peço, em o nome de Jesus. Amém? Amém? Aleluias. O texto que nós lemos fala dos últimos dias. Que nos últimos dias, porém, nos viriam tempos difíceis, tempos trabalhosos. Quando Jesus veio em carne, e ele veio em carne, ele inaugurou esses dias. Quando Jesus nasceu, ele inaugurou os últimos dias. No nascimento de Jesus começou uma contagem regressiva para a terra e os seus habitantes. E com o passar do tempo, os dias só têm se abreviado.
e mais perto do fim nós estamos. Os dias, amados, têm passado numa velocidade absurda. E nós temos como que voado pelo tempo. Quando nós menos acordamos, já é final do ano de novo. E aí nós nos projetamos para o ano que se inicia. E quando você acorda, você já está no meio do ano. Aí você diz, ainda dá tempo, e você demora um pouquinho, já é final do ano de novo. Deus está abreviando os tempos. Porque nós estamos vivendo os últimos dias. O apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo, e é importante que a igreja entenda isso. O apóstolo Paulo fala de como a corrupção entraria, de como o povo de Deus se corromperia por causa dos tempos difíceis. Nós estamos vivendo tempos, amados, como nunca antes houve na história da humanidade. De uma apostasia, de uma falta de fé, de uma falta de comprometimento com as coisas santas, com as coisas sagradas. Os homens, em geral, os seres humanos em geral, não têm sabido discernir as coisas sagradas, as coisas santas. Parece até que não há diferença. Parece até que nem existe mais o santo e o profano, o sagrado e o vil. Os homens têm se distanciado de Deus. E os homens têm perdido a sensibilidade espiritual. E esse tem sido o grande desafio dos últimos dias para a igreja. Fazer o povo tornar a ser sensível ao Espírito de Deus. Mas como diz as Escrituras, nesses últimos dias seriam tempos difíceis, tempos trabalhosos, tempos onde a insensibilidade do ser humano faria endurecer o seu coração. Nós estamos vivendo um tempo, igreja, de um endurecimento de coração e de um esfriamento de propósito. Diga comigo, esfriamento do propósito. Pessoas que estão caminhando e elas até vão à igreja, mas sem propósito. Ou quando elas vão frias. Pessoas que têm se esfriado a cada tempo, porque a cada dia elas têm perdido o propósito. O propósito de adorar, o propósito de buscar a Deus, o propósito de se consagrar. As pessoas têm se consagrado por causa de coisas e não por causa de Deus. As pessoas, quando elas consagram, muitas vezes, não estou dizendo todos, mas na grande maioria, elas se consagram por causa de coisas. Se nós, amados, fizermos uma campanha e nós dissermos, olha, Deus revelou que quem fizer essa campanha vai ficar rico, meu Deus, vai ser a campanha mais fervorosa da igreja. Mas se fizermos uma campanha em que Deus diz, nessa campanha, eu irei avivar o meu povo, eu irei dar do meu espírito para o meu povo, são poucos que se interessam. Tempos difíceis e trabalhosos de fazer o povo entender a revelação. Tempos difíceis e trabalhosos de fazer o povo andar com a revelação. Porque nos últimos tempos, esses tempos seriam caracterizados pelo egocentrismo. As pessoas amantes de si mesmo. Pessoas que se importariam consigo mesmo. E nesse importar consigo mesmo, elas deixariam de olhar para as coisas consagradas. E elas diriam, está no texto, Deus está
dizendo assim: mas o melhor para mim é o que eu penso que é melhor. A Bíblia diz que eu não tenho o que fazer, mas quer saber? Eu vou fazer. Um desses dias, eu estava olhando algumas coisas na internet, no tal do Facebook. E é tão incrível a prepotência das pessoas, como as pessoas se lançam como sendo senhores, elas exercem um senhorio que não é delas. E eu vi algumas pessoas dizendo: uns dizem que não podem, outros dizem que é pecado, outros dizem, isso é legalismo. Pois eu digo, pode. E todo mundo aplaude. Então se ele está dizendo que pode, pode. E você diz: mas quem é essa pessoa? Que testemunho essa pessoa tem? Que vida consagrada essa pessoa tem? Aí você vai ver: adúltero, beberrão, caluniador, atrevido, desonesto, sem afeto, irreconciliável, caluniador, avarento, presunçoso, soberbo, blasfemo, desobediente, ingrato, profano. Mas as pessoas não têm olhado para os frutos. Escuta o que eu estou te dizendo. Tem havido uma onda. Eu estava conversando com uma pessoa do Brasil. Porque as pessoas estão dizendo: pastor, eu não sei o que está acontecendo com a igreja. Eu disse: eu sei. O que está acontecendo com a igreja é que meninos na fé assumiram alguns lugares de comando. E eles estão, amado, cheio do ego, cheio do eu faço, porque eu sou conhecido. Quando eu prego, arrasto multidões. Quando eu faço isso, eu sou convidado para a televisão, rapaz. A mídia me quer. E aí essas pessoas, ou muitas delas, têm sido ditadores do caminho, verdadeiros ditadores, que eles dizem: a Bíblia diz que não pode, mas isso é no passado, agora tudo pode. A Bíblia está escrito, é um tal de: mas isso é no Antigo Testamento. Então rasga o Antigo Testamento e fica só com o Novo. Não, mas tem muita bênção para mim, pastor. Ainda diz que eu sou filho de Abraão. Então, não. Mas quando o Antigo Testamento cobra um posicionamento, é Antigo Testamento. Deixa eu dizer uma coisa para você, filho. O Novo Testamento, ele não é uma isenção de compromisso com Deus. Pelo contrário, o Novo Testamento atesta, e é por isso que é testamento, o direito de você ser filho de Deus. Filhos de Deus. Agora eu te pergunto: como é Deus? A primeira característica de Deus é que Ele é santo. Então os filhos de Deus, eles precisam no mínimo serem iguais a Deus. Então o Novo Testamento não veio trazer uma era de liberalidade, de libertinagem. O Novo Testamento, amado, veio atestar que se você é filho de Deus, você é santo. Com isso eu quero dizer à igreja nesta manhã, que o Espírito de Deus tem te chamado e tem me chamado para assumirmos o nosso lugar. E não temos a pretensão de assumirmos o lugar do legislador, que é Deus. O que é um legislador? Alguém que faz as leis. Alguém que cria as leis. Esse alguém é chamado de legislador. Só existe um, diz a palavra de Deus no livro de Jó. Quem és tu, ó homem, que queres criar leis e estabelecer projetos? Sendo que só existe um que é legislador, que é Deus o Todo-Poderoso. Então a igreja precisa acordar que nós estamos vivendo em tempos difíceis. Deus não nos deu a liberdade
liberdade de ditarmos o caminho. Deus não nos deu a liberdade de dizermos o que é o Evangelho ou o que não é o Evangelho. Deus não nos deu a liberdade de dizer como que a igreja deve se comportar ou não se comportar. Porque isso Ele já determinou como a igreja deve se comportar. E Deus determinou: sede santo porque eu sou santo. Deus não abriu brecha na sua palavra para eu viver segundo o que eu quero. Deus não abriu brecha na sua palavra para eu me aculturar com o mundo. Deus nunca me disse isso. O que a Bíblia diz é que o Evangelho de Jesus Cristo transforma. Diga ao irmão que está do seu lado: o Evangelho de Jesus transforma. Você entende isso? Amém? Enquanto a cultura informa, que torna você culto, o Evangelho transforma. O Evangelho de Deus nunca foi um molde para se amoldar ao que está acontecendo nos tempos, nos anos, na geração. A Bíblia diz: Ele é Deus de geração a geração. Ele é Deus. Então, se uma geração está vivendo promiscuamente, o Evangelho não pode ser adequado para o promíscuo. O Evangelho é transformação. Aonde o Evangelho chega, transforma. Se o Evangelho, amado, que você está pregando não transforma, não é o Evangelho. Se o Evangelho que você está pregando não bate de frente com a cultura existente, não é Evangelho. Deus não te deu o direito de transformar a palavra de Deus em conveniência própria. Eu acho que é assim. Irmãos, o retrato dos últimos dias é esse: homens amantes de si mesmo. Homens que olham para eles e se colocam numa posição que não é deles. Porque aí eles começam a legislar como se eles fossem Deus. Eu quero dizer a você, igreja, que o alerta de Deus é que você não se deixe influenciar por outro evangelho. O apóstolo Paulo disse: se alguém te pregar um outro evangelho que não seja o evangelho da renúncia e da cruz, tenha isso, amado, como algo contaminado, anátema. O apóstolo Paulo vai além e diz: ainda que eu volte atrás, e ainda que um anjo apareça para você e pregue um outro evangelho que não seja o que está na Bíblia, não receba. Não importa o status. Tem status de anjo, não importa. Tem status de apóstolo, não importa. Porque o que importa é o que está dentro da palavra de Deus. A palavra de Deus não pode ser alterada. A palavra de Deus não pode ser mudada. Nós estamos vivendo, igreja, tempos difíceis. Mas a Bíblia diz em Isaías que Deus tem conservado a santa semente. Diga: santa semente. Diga para o teu irmão: há uma santa semente. Querido, há um povo que ainda conserva a palavra de Deus pura. Há um povo que ainda vive a palavra de Deus. Há um povo que ainda prega a palavra de Deus. Porque Deus ainda conservou a santa semente. O Espírito de Deus, usando o apóstolo Pedro, diz assim: olha, a semente que nós recebemos dele é uma semente de transformação, é uma semente de regeneração. O Deus que preservou a santa semente é capaz de gerar de novo no teu coração uma transformação, um comprometimento com ele. Eu quero que você entenda, igreja, que nesses tempos difíceis, você precisa entender que você tem algo precioso dentro de você. Você tem uma santa semente, um evangelho que te foi anunciado, um evangelho puro,
um evangelho santo, um evangelho difícil, na verdade, de se viver, mas um evangelho consagrador, um evangelho salvador, um evangelho transformador, um evangelho, amado, que faz você ser separado. Eu tenho ensinado isso para você, que do hebreu a palavra santo, que é kadosh, ao pé da letra traduzido significa separado, diferente. Você entende isso, amém, igreja? Você é separado, você é diferente, você não é igual. Diga para o teu irmão entender isso, diga: você é separado, diferente. Diga: você não é igual. Você não é igual. Todo mundo está fazendo, mas eu não vou fazer. Todo mundo está dizendo, mas eu não vou dizer. Todo mundo está achando, mas eu não vou achar. Eu vou viver o que está na palavra de Deus. Você entende isso, amém? Escute o que eu vou te dizer. Se tudo que uma pessoa disser, ela não conseguir provar dentro da palavra de Deus, não importa o título que ela tenha, pode ser um anjo, disse Paulo, pode ser um anjo, é impuro, não é de Deus. Ah, mas esses legalistas que querem colocar peso sobre nós, não é assim. É assim sim. E se ser legalista é defender o evangelho, eu sou legalista com muito prazer. Você entende isso, amém? Se ser um legalista é defender o que está na palavra de Deus, prazer em conhecer, legalista. Você entende isso, amém? Porque Deus nos confiou uma santa semente. Essa semente não irá se corromper. Porque existe um povo que entende que o que é vida consagrada. Existe um povo que tem a revelação do que é santidade. Existe um povo, amado, que com dores, com sofrimento, com lágrimas, tem preservado a santa semente. O que diz o Salmo 126? Quem leva a preciosa semente vai andando e chorando. Você entende isso, amém? Esse gospel light, esse evangelho leve, não é evangelho. Porque quem leva a preciosa semente vai andando e chorando. Esse evangelho de que todo mundo é a favor do que você faz, querido, tem alguma coisa errada. Presta atenção. Esse evangelho de que todo mundo é a favor do que você faz, tem alguma coisa errada. Esse evangelho que diz: não, assim não, rapaz. Ó, está liberado. Não está liberado. Eu quero te dizer que não está liberado. O compromisso e a aliança não é uma aliança promíscua. Não é uma aliança adúltera. O compromisso do noivo com a noiva, ele quer, amado, dessa noiva, que ela se resguarde. Ele quer dessa noiva que ela não quebre a aliança, que ela não se contamine, que ela não fique flertando com os prazeres do mundo. Ele quer dessa noiva uma postura de noiva santa, de noiva consagrada. Você entende isso, amém? Quantos aqui estão esperando o noivo? Aleluia. Então mantenha a sua vida consagrada, mantenha a sua vida separada, postura de noiva santa, noiva que não fica flertando com os prazeres do mundo. Mais amantes do prazer do que amante de Deus, do que amigos de Deus. Deus está procurando a noiva amiga de Deus. A gente lê que Abraão foi amigo de Deus e a gente fala: esse foi o cara, meu Deus, quem dera que eu fosse igual a Abraão. Mas há um convite para que a noiva seja amiga de Deus. Mas eles têm preferido o prazer, está aqui escrito na palavra de Deus. Traidores, uma noiva traidora, uma noiva infiel, uma noiva ilegal e ileal. Ele está dizendo: noiva, não seja obstinada, orgulhosa, não seja amiga dos prazeres, mas seja antes amiga de Deus. Querido, o mundo tem se diversificado. E o mundo tem oferecido tanto entretenimento. O mundo tem oferecido, querido, para você perder de vista os céus. As pessoas fazem coisas e até elas dizem: estou fazendo para Deus. Deixa eu te dizer uma coisa muito séria.
Deus não é obrigado a aceitar nenhum sacrifício que eu oferecer. Ele seleciona o sacrifício que ele quer. Esse eu não quero, esse eu não quero. Ah, mas vai ter que aceitar. Quando Caim disse isso, matou o seu irmão. Não vai aceitar não? Então vou matar o adorador. E vai lá e mata o adorador. Concorrente, desleal. Deus aceitou e não me aceitou, então eu acabo com a sua raça. Você entende isso? Amém. Não é isso que Deus quer para essa geração. Não é isso que Deus está trazendo para a igreja nos últimos dias. Amados, nesses últimos dias, sabe tu, porém, virão dias difíceis. Diga ao irmão que está do seu lado, dias difíceis. Diga para o outro irmão, dias trabalhosos. Esse é o tempo em que, esses são os dias em que a igreja está vivendo. Esse evangelho do oba-oba, que tudo está muito bom, é mentira. Esse evangelho, amado, de que, agora é tudo gospel, né? Que o evangelho agora, meu Deus, nós atingimos a nata. Mentira. É tudo mentira. É tudo mentira. Porque o evangelho nunca deixou de ser pesado. O evangelho nunca deixou de ser comprometedor. O evangelho nunca abriu mão da renúncia. O evangelho nunca abriu mão da cruz. Você não está liberado da cruz não, viu, filho? Ainda que um anjo diga, isso é pesado demais, isso é cruz, livra-se do fardo, livra-se da cruz. Você não está liberado da cruz. Pelo menos na minha Bíblia não diz que você está liberado da cruz. Na minha Bíblia fala que o meu Jesus disse o seguinte: até chegar ao casamento, noiva, você tem que negar-se a si mesmo, tomar a tua cruz e me seguir. Sem olhar para a direita, nem olhar para a esquerda. Se você fizer ao contrário, noiva, você vai ser desclassificada. E aí eu não caso com você. Você entende isso, amém? O evangelho de Jesus, igreja, é um evangelho de comprometimento. É um evangelho, amado, aonde eu renuncio a mim mesmo. É a primeira coisa. A minha vontade. Irmãos, o ser humano é tendencioso. O mundo, amado, oferece tantas coisas. O mundo só oferece coisa gostosa. Irmão, não existe uma modalidade de pecado que não seja gostoso. Não tem uma. Para minha carne, toda modalidade de pecado me traz algum prazer, seja ela qual for. E aí eu tenho que renunciar a esse prazer. Eu tenho que abrir mão do meu direito. Porque o direito do servo é de não ter direito nenhum. Você entende isso, amém? Quando eu compreendo, amado, que eu estou vivendo um novo tempo na presença de Deus, eu não vou me deixar enganar. Porque Paulo está dizendo para Timóteo, não se deixe enganar. No verso 5 ele diz, eles até têm aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, destes tais, afasta-te. Não, pastor, mas como é que eu vou ganhar um ímpio se eu não estiver comendo com ele, bebendo com ele, mentindo com ele, traindo com ele? Eu ia usar uma palavra que não posso usar. Com ele. Como é que eu vou ganhar ele para Jesus? Afinal de contas, é apenas uma pessoa que está vivendo uma fase. Paulo diz, tem vocabulário de crente, tem aparência de coitado. Verso 5, aparência de piedade. Pobre de mim. Tipo assim, eu sou adúltero porque a igreja não me ama. Eu sou traidor. Realmente eu sou traidor. Mas a culpa é do pastor. Eu já disse para você que a culpa é do bode, não é minha. Porque assim, eu até queria estar na igreja, mas a igreja não me abraça. Aparência de piedade, tadinho. Não? Que culpa que tem essa igreja, meu pai? Pois é, no dia que essa igreja me abraçar,
Aí você diz, e o que a igreja poderia fazer para você? Me aceitar como eu sou. Ninguém vai tirar de mim quem eu sou. Ninguém vai tirar de mim o que eu faço. Eu sou o dono da minha vida. É assim que a igreja tem que me amar. Aí você diz, mas não é o que está no evangelho. Pois é por isso que eu não vou, a igreja não me ama. O apóstolo Paulo está dizendo, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Desses tais, afasta-te. Diga para o teu irmão, destes, afasta-te. Pastor, mas quem vai ganhar ele para Jesus? Olha, deixa eu dizer um negócio para você. Fui moço e hoje sou velho, nem tanto, né? Eu nasci num lar cristão, cresci dentro da igreja. Até hoje, eu nunca vi um crente que vai beber, fumar ou fazer outras coisas com o desviado e trazer ele para Jesus. Nunca vi. O que eu vi é o ímpio puxando o crente para o mundo. Está entendendo o que eu estou dizendo? Agora presta atenção que eu não estou pregando para você ser juiz, tá? Eu não estou dizendo para você julgar a pessoa. Eu estou falando para você não conviver com ela. É isso que eu estou dizendo. Ah, eu estou na igreja, mas eu não concordo com a visão da igreja. Então sai para lá. Você entende o que eu estou dizendo? Amém? Eu estou lá, mas... Ou você se converte, filho, ou você se converte. Você está entendendo o que eu estou te dizendo? Não seja vulnerável e não seja bobo. Quem conhece o caminho sabe que tem que ter vida consagrada, filho. Não seja tolo. Não deixe se levar, amado, pelas aparências. Quem sabe que tem que viver uma vida consagrada, sabe que tem que viver. Quando eles negam a eficiência, sabe o que eles estão dizendo? Eles estão dizendo que o evangelho não é suficiente para eles. Ele é uma pessoa, ou ela é uma pessoa tão intensa, que o evangelho não serve para ele. Ele é tão intenso que o evangelho não preenche. Ele precisa de complementos. Você está entendendo o que eu estou te dizendo? Ele precisa dos enfeites. Ele precisa de se ornar de alguma maneira. Porque o evangelho não é suficiente para ele. Isso é uma alma gritando com um vazio enorme. Porque o Espírito Santo não está habitando ali. A pessoa começa, amado, com muito balago d'água, com muita coisa. Cheio dos enfeites, cheio dos negócios. Muda daqui, muda de lá. Tenta chamar a atenção de um jeito ou de outro. É porque o evangelho não está sendo suficiente para essa pessoa. Se o evangelho não está sendo suficiente para essa pessoa, então nós não servimos para andar junto, porque o evangelho me preenche. Eu não sinto a necessidade de flertar com o mundo, porque o amor do meu noivo me preenche. Porque o amor do meu pai me preenche. Porque o amor do meu Deus me preenche. Porque eu tenho amizade com ele. Porque eu sou amigo dele, ele é meu amigo. E quando eu clamo, ele vem. Aprendem sempre, diz o apóstolo Paulo no verso 7. Mas nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Isso é muito sério. Aprendem sempre, mas nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. O que é isso? Cheios de informação. Debate a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, mas não tem revelação. Porque não aceita a revelação. Cheio da informação, até conhece, até cita textos, mas não tem a verdade revelada. Você entende isso, amém? Eu estou falando, amado, da igreja do tempos do fim, tá? Estou falando do mundo, não. Estou falando da igreja do tempo do fim. Uma igreja que conhece a palavra, mas não vive a palavra. Uma igreja que conhece a informação, mas resiste à revelação. Conhece, aprende, mas não chega ao entendimento. Não aceita.
Não quer, não aceita a verdade. Porque no dia que ela aceitar a verdade, o que Jesus disse em João 8,32? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Por isso que eles não são libertos, porque eles não aceitam a verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Presta atenção no que eu estou te dizendo, querido. Em muitos casos, alguns têm interpretado como denominação seja facção. Como assim? Eu sou de tal denominação, então eu sou do Morro do Alemão. Você é do tal denominação, é do Morro do Macaco. Se a gente se encontrar, o bicho pega. Sou da Rocinha. Denominação não é facção. Não é torcida organizada. Você entende isso, amém? Nós, amados, não estamos para debater o que o meu pastor pensa. Eu não estou para debater o que a minha denominação diz. Eu não sigo ao meu pastor, eu sigo ao meu pastor. Você está entendendo, amém? Eu não sigo ao pastor terreno, eu sigo ao meu pastor celestial. É a ele quem eu sigo. Por isso também não discute não, tá? Senão você vai ganhar um morro também. Da denominação New Alliance do Morro do Sinai. Você entende isso também? Não é para você discutir também. Não é para você brigar também. É simples. É consagrado? Então você é separado. Simples assim. Diga para o teu irmão, não precisa brigar. É só separar. Não estou falando de casamento, tá? Por favor. Eu estou falando de flertar com o mundo. Você é separado, filho. Você é diferente. Meu Deus do céu, mas também não pode fazer nada. Pode, lógico que pode. Pode orar, pode jejuar, pode adorar, pode santificar, pode consagrar. Você pode um monte de coisa. Apóstolo Paulo diz assim, eu posso todas as coisas, mas nem todas me convém fazer. Todas as coisas me são lícitas. Por quê? Por causa do livre-arbítrio. Amado, eu com o livre-arbítrio, eu faço o que eu quiser. Se eu quiser chegar aqui em cima e dizer assim, não quero mais ser pastor, Deus não vai me matar por causa disso. Mas eu vou pagar a consequência. Se eu quiser assim, estou indo embora para o Brasil hoje, ninguém me segura. Só Deus. Mas eu vou pagar a consequência. Tem um preço. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Então eu ando na conveniência do noivo. É o noivo quem diz como tem que ser, não eu. Antes de eu vir para os Estados Unidos, filho, eu estava estudando hebraico. Eu estava fazendo curso com o Rabino Sadi, lá em São Paulo, um dos rabinos mais conhecidos, que eu estava aprendendo hebraico e tudo sobre os hebreus. Eu estava quase me tornando um hebreu já. Né? Eu estava quase me tornando um judeu ortodoxo, já queria deixar até trancinha e botar chapéu na cabeça. Deus diz, não, você vai para a América. Eu digo, mas e os meus livros em hebraico? Esquece tudo, vai aprender inglês. Você entende isso, amém? Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Tudo bem, vamos para a América. Você entende isso, amém? Quando você abre, filho, o seu coração. Quando você entrega-se ao Senhor. Quando você diz, Deus, não sou eu quem dito a regra, mas é o Senhor quem fala o que eu tenho que obedecer. Mas eu tenho um negócio aqui, amados, no verso 8, que é terrível. Essas pessoas são iguais a Janes e Jambres, que resistiram a Moisés. Oh, meu Pai, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Eu não sei quantos aqui sabem quem são esses dois. O Janes e o Jambres
Deixa eu contar uma história para você entender. Abraão, começa lá. Abraão tem um encontro com Deus, amigo de Deus, diga amigo de Deus. Aleluia. Deus dá uma santa semente para Abraão, diga santa semente. Vai guardando o que eu estou te falando, você não pode sair daqui sem revelação, irmão, no nome de Jesus. Santa semente, diga santa semente. De ti serão benditas, sairá uma semente, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Santa semente. Até aqui, amém, amém? E de repente, Abraão tem Isaac, Isaac gera Jacó, Jacó gera 12 filhos, que se tornam 12 tribos. Até aí você está comigo, amém? Aí porque tem fome, aquela coisa toda, um dos filhos, José, é vendido para o Egito, se torna príncipe no Egito. Jacó desce com toda a família para o Egito, 70 almas, fora José que já estava lá, 71. E de repente, a santa semente entra no Egito. Presta atenção comigo, aqui está uma revelação muito profunda. A santa semente entra no Egito. E o que acontece? A santa semente domina o Egito. Você está entendendo o que eu estou te dizendo? O Egito significa o mundo. Então, um povo consciente que tem uma santa semente chega no Egito e domina o Egito. Você está entendendo o que eu estou te dizendo? Uma santa semente capaz de levar o evangelho e chegar com Deus naquele lugar sem perder Deus de vista. Você está entendendo o que eu estou te dizendo? Sem perder Deus de vista. Estou aqui, mas não sou daqui. E vou dominar o lugar. Eu não vou me adequar ao ambiente, mas o ambiente vai se adequar a mim. Esse Egito faminto vai se transformar num Egito abastecido. Porque eu cheguei, eu tenho a visão, eu tenho a revelação, eu tenho a unção. Dominei o ambiente. Está entendendo o que eu estou te dizendo? Ah, querido, mas acontece um negócio em Êxodo. Êxodo 1:6 diz assim: passado muito tempo, José morreu. Os seus irmãos morreram. E o verso 6 completa: e toda a primeira geração morreu. Diga comigo, toda a primeira geração morreu. Toda a primeira geração morreu. Aquela geração avivada. Está entendendo? Aquela geração do fogo, que até a sombra de Pedro curava os enfermos. Eles passaram, já não estão entre nós. A igreja primitiva, a primeira geração, morreu. A primeira geração não existe mais. Agora, a responsabilidade é dessa nova geração. Sabe o que acontece? Vem um novo rei. O novo rei não conhecia a geração antiga. O novo rei não sabia nem quem era José, nem o que ele havia feito no Egito. E aí, começa a pegar o povo e a regimentar os hebreus para construir cidades celeiros. Diga, cidades celeiros. É Pitom e Ramassés. Sabe do que fala isso? Uma igreja manipulada para criar bons depósitos. Diga, igreja manipulada para criar bons depósitos. O papo está ficando sério, né? Estou vendo pela sua cara. Aguenta um pouquinho que eu estou quase terminando. Então essa geração nova desse novo rei passa a ser manipulada e a criar celeiros. Uma geração que tem que enriquecer. Uma geração que se não enriquecer tem alguma coisa errada com ela. Uma geração que se não for rico é um miserável, Deus não está contigo. Tem que ter prosperidade. Chama no púlpito para contar o testemunho. Deus me deu um apartamento, uma Mercedes nova. Já estou financiando a BMW. Uma geração de celeiros. Sabe qual é o final dessa geração? Eu vou abreviar, assim como o tempo está abreviado, né? Para nós também. Essa
O próximo passo dessa geração, ela se tornou escrava. A geração que de repente construía celeiros, agora começa a ficar escrava. Pois bem, mas nada disso impedia o crescimento do povo de Deus. Porque mesmo sendo escravo, tinha uma promessa, a santa semente. Lembra disso? O povo não parava de produzir-se e de crescer. Então, Faraó tem um sonho. E chamam-se os príncipes dos magos, os bruxos, os feiticeiros, os macumbeiros. Janes e Jambres. E eles entram na história. Faraó tem um sonho e eles dizem: olha, isso não é outra coisa senão Deus levantando um libertador para esse povo. Só tem um jeito: matar a santa semente. Paulo está dizendo: estes tais são iguais. Eles estão dentro da igreja querendo matar a santa semente. Mata a santa semente. Se você matar, só tem uma forma. Deus fez uma promessa para Abraão. Se nós eliminarmos a nação, a promessa não se cumpre. Como é que elimina a nação? Matando a santa semente. Faraó chama as parteiras e diz: todo menino que nascer, mata. Eu gosto dessa palavra. É o único texto na Bíblia que fala desses dois. Eles tentaram resistir o nascimento de Moisés. Mas Deus é o livramento para Moisés. Porque Deus tinha um plano na vida de Moisés. Tentaram matar Moisés no nascimento. Eles tentaram resistir que essa semente vingasse. E é assim que eles estão fazendo, tentando resistir você, meu irmão. Tentando resistir você, minha irmã. Tentando paralisar a unção de Deus que está na sua vida, te resistindo de alguma forma, porque eles sabem que há uma santa semente em você. Não seja bobo. Seja espiritual. O que está na Bíblia eu faço, o que não está eu não faço. O que a Bíblia diz para eu fazer eu faço, o que ela diz para eu não fazer eu não faço. Isso é viver o Evangelho. Porque eles se levantaram para resistir e impedir, matar o recém-nascido, matar os novos convertidos, arrancar eles, amado, da santa semente. É um trabalho diabólico para matar a igreja. Um trabalho diabólico para matar o adorador. Um trabalho diabólico, amado, para fazer você atrofiar na tua fé e parar de crer. Irmãos, deixa eu te dizer, eu ainda não conheci. Eu estou com completar 43 anos de idade. Nesse tempo todo, eu sou um bom observador. Eu procuro observar o comportamento das pessoas. Eu sou assim, eu gosto de observar pessoas, eu amo pessoas, eu gosto de observar pessoas. Pessoas é um bicho interessante, é um ser interessante. Os meus filhos são meus laboratórios, né? Eu observo desde a infância a criação deles, como que eles se comportam. Eu gosto de ver o comportamento da humanidade. Escuta o que eu vou te dizer. Em nenhum outro tempo houve um grau de orfandade espiritual tão grave como está acontecendo agora. Um grau de orfandade tão sério. Por quê? Porque são desobedientes de pais e mães. E é o primeiro mandamento com promessa. Então eles se tornam órfãos. E aí eles passam a adotar pais. É o contrário, não são pais que adotam os filhos espirituais, mas os filhos espirituais que adotam pais espirituais. Eu vou te dizer um negócio, e eu espero que você não se ofenda, mas tem crente até adotando o Papai Noel. Não tem nada a ver. Legalista. Tem não, né? Então tá. Eu estou te ensinando o Evangelho. Eu estou te ensinando a palavra de Deus. Você não precisa de Papai Noel quando você tem Papai do céu. Até rimou.
Você entende o que eu estou te dizendo? Uma igreja confusa, que não sabe para onde está indo. Capítulo 7 de Êxodo. O Janes e o Jambres tentaram resistir no nascimento, eles não conseguiram, a semente vingou. Diga comigo, a semente vingou. De aleluias. Mas eles tentaram, sabe aonde? Capítulo 7 de Êxodo, verso 10 ao verso 12. Eles tentaram resistir, quando esse menino cresceu, tentaram resistir o ministério dele. Diante de Faraó, chamaram Janes e Jambres, e eles fizeram sinais, prodígios diante de Faraó. Mas posso te dizer, o que ele possuía, o que Moisés possuía, era precioso demais. E ele tinha consciência, sabe por quê? Ele havia se tornado amigo de Deus. Ele acabara de ter um encontro com Deus lá no Monte Horebe, querido. E quando o homem tem um encontro com Deus, ninguém pode arrancar nunca mais essa convicção interior de quem eu sou e de quem Ele é em mim. Eu não fico confuso, ainda que eles façam os mesmos sinais que Deus me mandou fazer. Moisés joga o bordão, a sua vara, diante de Faraó, e ela se transforma numa serpente. O Janes e o Jambres jogam também, e as varas dele, irmão, surpreendentemente também se transformam em serpente. Meu Deus! Mestres do ocultismo. Mas sabe o que aconteceu? A vara de Arão, que representava o ministério dele, engoliu o ministério dos ocultistas. Você está entendendo o que Deus está fazendo nesse tempo? A vara de Arão, que representava o ministério de Arão, eu não tenho tempo para discorrer sobre isso, engoliu, devorou, acabou. Eles voltaram, amados, sem ministérios. Eu não vou entrar muito nesse mérito agora, que isso é muito profundo para pouco tempo. Mas o ministério de Arão acabou com o ministério de Janes e Jambres. E o apóstolo Paulo está dizendo, assim como eles tentaram resistir Moisés, eles vão tentar te resistir. Assim como eles tentaram matar a santa semente ainda quando estava nascendo, eles vão tentar matar essa santa semente em você. E ainda que você vingue, que você cresça, quando você estiver ministrando, eles também vão tentar acabar com o teu ministério. Mas se você preservar a consagração e a santidade, o que está em você é mais poderoso. Porque o que está em você é legítimo. Diga ao irmão que está do seu lado, o que está em você é legítimo. Sabe o que vai acontecer? O ministério dos ocultistas será devorado pelo ministério do consagrado. Isso tem tempo contado. Isso está com os dias contados, igreja. Por isso eu quero que você se levante na unção do Espírito de Deus nessa manhã, para entender que você é um separado, que você é um escolhido. O verso 9 diz assim: porém eles não irão avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também foi o daqueles. O verso 9 diz: eles não irão adiante. Mas para isso, precisa uma igreja santa, separada, adoradora, que entenda o seu papel nos últimos dias, sabendo que estamos vivendo em tempos difíceis, que cada um fala uma coisa, e às vezes nós ficamos até confusos, será que eu estou certo ou se eu estou errado? Quando isso acontecer, filho, vem aqui, ó. Luz para os meus pés, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminhar. Aqui, amado, tem respostas de tudo. De tudo que você imaginar, a resposta está aqui. Você não precisa, amado, sair como estou certo ou estou errado.
Ai, será que não está sendo demais? Nós vamos preservar a santa semente. Eu tenho feito, amado, uma aliança com Deus. Eu tenho feito uma aliança com Deus. E eu não sei quantos vão aguentar. E quantos vão se aliançar nessa aliança. Mas eu tenho feito uma aliança com Deus. Eu não vou me desviar da verdade. Eu não vou parar de pregar a verdade. Eu não vou parar de preservar a santa semente. Ah, mas você é muito radical. Me chame do que você quiser. Há uma santa semente que precisa ser preservada. Mas também há um povo que preservar a santa semente vai subir no arrebatamento. Quem não preservar vai ficar, infelizmente. E quero te chamar, igreja. Igreja Nova Aliança. Faça um compromisso com Deus de preservar a santa semente. Não se venda. Não se deixe vencer pelo prazer. Às vezes, amado, por crise de aceitação, você troca a sua primogenitura por um prato de lentilha, como fez Esaú. Você não precisa ser reconhecido pelos homens, nem aceito por eles. Pelo contrário, você vai ser resistido. Quem pensa, amado, que vai viver o evangelho e vai ter a aceitação dos homens, está errado, está enganado. Jesus disse isso. Jesus disse, você vai ser resistido. Mas se quiser entrar no céu, é assim. Não sou eu que faço a lei do céu. Muito menos você ou qualquer um outro. É Deus que estabeleceu. A Bíblia diz que as leis já estão pré-estabelecidas. Sabe o que significa? Antes de existir, Deus já criou a lei. Eu não estou falando da lei mosaica. Eu estou falando da lei de Deus que rege o universo e os céus. Eu não posso alterar o que está no coração de Deus. Mas eu posso entrar e nesses últimos dias viver a santa promessa. Coloque-se de pé, eu quero orar com você, por favor. Eu quero orar com você, querido.